Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje, começando aí essa semana de detox mental, a gente vai falar sobre o medo. O medo é um assunto muito fascinante, né? Porque eu sempre falo para as pessoas assim, quando as pessoas vêm, né, com essa, eu quero me liberar dos meus medos ou da ansiedade, que a gente vai ver que também está muito ligado ao medo. O medo é uma emoção que eu sempre falo para as pessoas, é difícil a gente deixar de existir. Não é impossível, mas é difícil por quê? Porque o medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E desde a nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, ele está muito ligado a esse instinto de sobrevivência. Quando a gente tem medo, o nosso corpo todo se prepara para um desafio. E ele pode achar que é melhor ou ele paralisar, ou ele lutar, ou ele fugir. São essas as reações que a gente vai desenvolvendo, que o nosso organismo ele desenvolve com o medo. Se o meu cérebro entende que é melhor ele correr, ele vai correr, lutar ou fugir e assim por diante. Então o medo é essa emoção básica, ele está muito ligado à ao nosso físico, uma emoção que a gente mais sente no físico é o medo, então por isso que ela é uma emoção muito desafiadora. Existe o medo real e o medo imaginário, tá? O medo real é aquele medo que realmente algo vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tenho medo de aranha, eu vejo uma aranha, eu fico com medo. Já o medo imaginário, que eu sempre falo que ele é meio parente, da ansiedade, é aquele medo e se, Eu, por exemplo, eu vou viajar e nessa casa eu fico pensando, nossa, e se tiver aranhas nessa casa? E se tiver isso? E se tiver aquilo? Certo? Então ele faz parte da minha imaginação. Só que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Então, o que acontece? Se eu tenho medo de algo, o meu organismo ele vai se preparar da mesma forma, se eu tenho medo de algo imaginário, ele vai se preparar da mesma forma como se aquele medo fosse real. E aí, então, por isso que às vezes não, a ansiedade ela se torna tão desconfortante, ela pode virar um ataque de pânico, porque realmente o seu organismo ele está se preparando para aquele desafio, E aí, dependendo também do grau de confiança que você tem em você, é o grau que você vai sentir mais medo ou não. Então, por exemplo, eu confio na minha capacidade de 0 a 10, por exemplo, eu confio na minha capacidade 6. Se eu tenho um desafio 4, tá legal aqui. Se eu tenho um desafio 3, também tá legal. Se o meu desafio é 5, 6, já começa a ficar, opa, peraí, já dá aquele medo. Se o meu desafio, eu classifico, essa classificação a gente que faz, eu classifico como 7, 8, nossa, daí eu vou ter bastante medo, porque eu acho que está além da minha capacidade. Tem alguns vídeos, acho que no meu canal, que eu já falo um pouquinho sobre o medo, Eu gosto muito de trabalhar com essa emoção, principalmente que eu trabalho bastante com a parte de emagrecimento, A ansiedade é uma das coisas que mais faz com que as pessoas comam, Então, e como eu sempre digo, medo, ansiedade, pânico e preocupação, elas estão ligadas entre si. O medo, ele sempre é uma emoção e está ligada com o futuro. A gente não tem medo do que aconteceu no passado, aquilo lá pode ter ficado como um trauma e a gente usa, esse evento do passado como, assim, uma memória, para ajudar a resolver daquele medo. Por exemplo, se algo aconteceu no passado, por exemplo, eu fui assaltada em algum lugar, aí toda vez que eu passar por aquele lugar, vai me dar aquele medo, Ele não tá, mas não o medo do que aconteceu, o medo que possa acontecer de novo, Então a gente usa as memórias do passado até como grau da nossa confiança ou não, mas o medo é uma emoção que está ligada ao futuro, Como eu disse, a gente sempre tem medo, existe o medo de que algo vai acontecer no futuro, e esse medo pode ser real ou pode ser imaginário. A melhor forma de você lidar com o medo, é bem desafiadora, é o quê? Você conhecer os seus medos. Por isso que eu falei lá, no Instagram, faça uma lista de todos os seus medos, que a gente vai trabalhar bastante com eles. Mas o importante é você conhecer. Quando é desconhecido, é muito pior. Então faz uma listinha medo. Eu tenho medo de, sei lá, de ficar sozinho. Eu tenho medo de não conseguir, de prosperar, eu tenho medo de ficar sempre na mesma, eu tenho medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, eu tenho medo de não conseguir educar bem meus filhos, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo disso, medo de ser assaltado, Então, vai colocando todos os seus medos, Coloca também nessa lista os medos que a sua criança tinha. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro, tinha medo do oculto, de que algum espírito viesse me pegar. Eu lembro que eu deitava assim na cama, eu ficava imaginando uma mão preta, que eu tinha medo de levantar. Isso é muito importante, porque esses medos, eles ficam bloqueados, A criança, principalmente, como o mundo às vezes se apresenta muito grande para ela, então ela tem muito mais medo do que a gente adulto. Só que a gente carrega esses medos com a gente, ele fica tudo lá no nosso inconsciente borbulhando. Então, às vezes, algo que você acha que te apavora tanto hoje é o medo da criança lá. E é muito fácil de trabalhar e tratar isso daí.
Outra coisa também que eu aprendi muito nas constelações é que às vezes os medos que nós temos não é nosso. Vem o medo é medo da nossa ancestralidade, é medo do passado, tá? Por exemplo, se algum ancestral seu, que muitos, né, passaram, por exemplo, por miséria, abandono, né, porque teve uma fase, né, que a gente teve, por exemplo, na década de 30, teve muita miséria, guerras e tal, aquele medo pode estar no seu DNA, pode não, está no seu DNA, né, e também ele pode estar atrapalhando você. Por exemplo, ancestrais que vieram de um país para o outro, o medo do novo, o medo de que aquilo não ia dar certo. Então, às vezes a gente tem esses medos e a gente nem sabe, não é nosso, né? A gente carrega com a nossa ancestralidade. É importante você definir essa listinha, o que você acha? Quais são os seus medos hoje? Quais são os medos da sua criança? E quais medos você acha que são da sua ancestralidade? É importante você ter isso, porque a partir do momento que a gente traz para a nossa consciência esses medos, esse medo aqui não é meu, esse medo aqui é da minha ancestralidade, né? Não, esse medo era da minha criança. Vai ficando mais fácil a gente lidar com esses medos. Então é importante a gente sempre fazer, né, essa lista para a gente começar a trabalhar com os medos. E hoje eu já vou dar uma dica bem legal, que é da programação neurolinguística, tá? Pra gente começar a olhar para esses medos. Ao longo dessa semana eu vou passar várias técnicas de Theta Healing, constelação, terapia multidimensional, meditação, enfim, para você trabalhar com seus medos. Mas a primeira técnica, que é uma técnica muito legal, é a técnica de programação neurolinguística. Toda vez que a gente tem medo de algo, aquele algo está muito maior do que a gente. Então, lembra que eu falei da capacidade? Se você fechar o olho agora, por exemplo, e pensar em algo que você tem medo, tá? Você vai observar, 99% das vezes, aquilo que você imaginou é muito grande e você está muito pequenininha aqui embaixo, né? Você pode imaginar isso. Você pode perceber isso daí, aquilo lá tá forte, tá aquela imagem, né? Tá grande, se é um som, ela tem um som intenso, enfim, que nos apavora. E aí, né, você vai fazer o quê? A primeira técnica que você vai fazer é pegar essa imagem, pode pegar com a sua mão mesmo e diminuir. E imaginar que você tá maior do que essa imagem. Quando você faz isso, né, o seu cérebro já começa a inverter. É uma técnica, como eu falei, da programação de neurolinguística, onde a gente trabalha algumas modalidades. Se aquilo lá tá te apavorando muito, joga ela lá pra frente, deixa ela embaçada, essa imagem, tá? E brinca e mexe com a sua imagem. Aqui no meu canal, né, tem um vídeo, né, que chama Seja o Diretor da Sua Vida, que eu explico bem detalhadamente como que funciona essa técnica e você pode usar muito com os seus medos, tá? Principalmente para esses medos mais superficiais, que às vezes a gente tem. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha muito medo, não que eu não tenha medo, hoje em dia eu tenho nojo de barata, tá? Mas quando eu fechei o olho, eu fiz esse exercício a primeira vez, eu fechei o olho, a barata era gigantesca, né, na minha frente, ela tinha uns dentes enormes assim, deu, dá mais medo ainda. Aí a partir do momento que eu fui diminuindo isso daí, né, hoje eu tenho nojo, mas antes, por exemplo, eu não conseguia nem matar, né? Hoje em dia eu consigo chegar perto com veneno, né? Ou pelo menos com chinelo, eu não gosto porque eu não gosto do barulho que faz, né? Mas assim, eu consigo conviver e ficar no mesmo ambiente que ela, né? Então não é aquele medo mais assim tão apavorante assim. Então essa técnica de você brincar com as imagens, né, ela te dá mais autoconfiança. Se você tem uma situação desafiadora na sua vida, que você tá com medo de que aquilo não ocorra, faz a mesma coisa. Fecha o olho, imagina que aquilo lá diminui e você aumenta o seu tamanho. Por quê? Porque daí você aumenta o seu grau de confiança. Outra coisa que você pode pegar também, fazer, é, por exemplo, se você tem um desafio, tá? Que você tá passando, e se tá te dando medo, você vai fechar seu olho, tá? Você vai pensar primeiro em qual é a característica ou a competência ou recurso que, se você tivesse, você conseguiria enfrentar essa situação. Sei lá, Adriana, se eu tivesse mais discernimento, se eu tivesse mais paciência, se eu tivesse mais coragem, se eu tivesse mais isso. Traz essa característica. Qual que seria essa característica, né? Esse exercício também de PNL é bem legal. Se eu tivesse mais coragem, tá? Então você vai fechar o olho, você vai imaginar uma época na sua vida que você teve coragem. Eu nunca tive coragem na minha vida. Teve sim, tá? Quando você começou a andar, você teve coragem, tá? Sua criança, ela teve muita coragem para levantar e cair e levantar de novo e cair e levantar de novo. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você teve coragem também para sair daquele, né, da rodinha e confiar no equilíbrio, você confiou em você. Se você aprendeu a dirigir também, você teve coragem, pelo menos para aprender a dirigir. Enfim, né? Você vai encontrar um momento de coragem. Se você falar assim, nunca, não andei direito, não tenho essa memória,
Imagina alguém que você conheça, que você admire por essa pessoa ser corajosa. Pode até ser super-herói, se você quiser. Mulher Maravilha, Super-Homem, enfim, o Batman, o Homem de Ferro, qualquer pessoa ou imagem ou assim ícone que você conheça, que você fala, poxa, essa pessoa é muito corajosa. Se eu tivesse a coragem dela, eu conseguiria resolver esse problema, esse desafio. Aí você vai então fechar seus olhos e você vai lembrar ou do momento, né, em que você passou, teve essa coragem, ou então do momento em que outra pessoa, como seria ser essa pessoa, como seria eu ser lá, sei lá, o Homem de Ferro e ter coragem, ou Super-Homem, Mulher Maravilha, para ter coragem de superar esse desafio, né? Então é um exercício de imaginação mesmo. Se não for coragem, qualquer outra característica, tá? Que você acha que seria necessário para essa situação. Então você vai fechar o olho e vai imaginar, nessa época, tal, poxa vida, vai trazendo essa sensação, mesmo que você não venha a cena na sua cabeça, vai trazendo a sensação, poxa vida, olha, seria isso, seria assim, 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 vai trazendo essa sensação. A hora que você estiver assim, com essa sensação toda fluindo no seu corpo, imagina que vai fluindo, se tivesse uma cor, as suas células todas vibrando nessa energia da coragem e tal, e aí você olha para a situação com essa coragem, imagina você resolvendo isso, né? Como se você realmente tivesse, estou resolvendo essa situação, como seria, qual seria o seu passo, o que você estaria fazendo, né? E imagina realmente, visualiza a situação se resolvendo, como seria, né, a evidência dessa situação se resolvendo. Isso por si só já é um exercício muito poderoso que vai te ajudar muito, 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 porque ela traz esse grau de confiança que às vezes a gente precisa. Porque quando a gente está vibrando no medo, lembra que eu falei, nosso cérebro trava, a gente fica paralisado, a gente não consegue visualizar soluções, né? Então a melhor forma da gente fazer é mudando essas imagens. Amanhã a gente vai um pouquinho mais profundo, a gente vai fazer um exercício com Theta Healing, bem legal, né, pra você ir liberando também esses medos, crenças de medo, então por isso é legal que você vá anotando. Mas já faz esse exercício, que esse exercício é muito bom e muito legal, eu sempre ensino nos vídeos, já tem vídeo aqui, como eu falei, seja o diretor da sua vida e outros vídeos também, que eu ensino essas técnicas de PNL para você trabalhar com essas técnicas. Outra coisa também que é muito legal é você desafiar-se, né, com perguntas que a gente chama de afirmações ou perguntas fortalecedoras, né? Assim, já falava, se você tem 1 hora para resolver um problema, um desafio, gasta 50 minutos pensando na pergunta que você vai fazer. Então, por exemplo, se o seu medo é de não encontrar uma solução para resolver o desafio X, e se eu tivesse uma solução, qual seria? Tá? E se eu conseguisse liberar esse medo, como seria? Qual é a solução para isso? Qual é a forma mais fácil de chegar nesse ponto? Né? Se eu tenho medo, por exemplo, de barata, e se eu não tivesse medo de barata, como seria viver sem medo de barata? Sabe? Vai fazendo essas perguntas, né? Mas tal situação é impossível. Se fosse possível, como seria? Vai trazendo essas perguntas para você. Como foi que eu resolvi esse desafio tão facilmente? Né? Quais as características, as qualidades que eu tive? Se você não sabe no primeiro momento, vai trazendo para você e vai se perguntando e se desafiando. São as perguntas que a gente fala de possibilidade, para você trazer possibilidades para você, tá? E sempre desafiando. Então, esses 2 exercícios que eu passei aqui já são muito legais, tá? E vão te ajudar bastante nessa jornada de desintoxicação do medo. Deixa seu like, deixa seus comentários aí. Se você quiser deixar alguns medos anotados também, compartilhar os seus medos, pode deixar, que amanhã, como eu falei, a gente vai fazer um super exercício com a técnica Theta Healing, que vai te ajudar, tá, a liberar esses medos, e a gente vai instalar downloads em você também, né? Eu vou falar sobre os 3 maiores medos do ser humano, qual que é, e a gente vai fazer alguns downloads também para liberar esses medos, ok? Liberar essas memórias antigas que você tem também, né? Para que você comece a não vir buscar mais, né, de memórias, vamos chamar assim, de não mais eficientes, né? A gente vai criar algumas memórias mais eficientes também para que você possa, né, lidar melhor e aumentando o seu grau de capacidade em você mesmo. Então, te espero amanhã no próximo vídeo. Curte aí, se inscreve no canal, sempre a gente fala isso, e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar também.